se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Neste sábado santo, dia em que logo mais iremos celebrar a Vigília Pascal, um dia muito importante para nós cristãos, a celebrar a Páscoa do Senhor, eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão que eu estive fazendo nesses dias. Não é sobre a Páscoa, mas é sobre um trechinho da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. É Romanos capítulo 8, versículo 28. Nesses dias que estamos vivendo essa epidemia, e são muitos questionamentos, muitas interrogações, e muitas pessoas reclamam do isolamento, se sentindo um pouco solitários, e até parece que Deus esqueceu da gente, o que não é verdade. Por isso eu quero compartilhar com vocês esta reflexão que estive fazendo nesses dias. Romanos 8, versículo 28. Sabendo que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o projeto dele. Pois bem, se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e colocam o coração no seu projeto, está a serviço da comunidade, a serviço uns dos outros, que o Espírito Santo nos acompanha, nos orienta, nos estimula e nos faz sentir comunhão com a Igreja. Então nós estamos dentro do projeto de Deus e estamos vivendo um momento histórico mundial. Não é algo só da nossa nação, do nosso país, mas é mundial. E se tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, precisamos estar atentos aos acontecimentos. Mas algumas perguntas que devemos fazer para nós mesmos. Por que estamos vivendo este momento? Como cristãos, que lições podemos tirar de tudo isso? É uma pergunta que devemos fazer pensando na caminhada da igreja, da comunidade, mas também individualmente, a cada um de nós. O que Deus quer tratar conosco neste momento? Um momento um pouco triste para a história da humanidade, onde se fala mais no luto do que na própria vida. Podemos lembrar um pouquinho o que estava acontecendo no mundo antes de tudo isso? Dá para a gente voltar um pouquinho, uns 2, 3 meses atrás, como estava o mundo? Alguns países estavam em conflitos, ameaças de guerras, países que estavam desentendendo um com o outro. O mundo capitalista estava no seu fluxo normal, entre aspas, onde as empresas continuavam buscando grandes lucros
empresários correndo atrás das suas fortunas, e as pessoas também correndo atrás de ganhar o seu lucro, correndo atrás do ouro, buscando crescer monetariamente. Essa era a situação que nós tínhamos até poucos dias. E até nós cristãos, às vezes vivendo uma situação onde nós mesmos às vezes nos encontramos no relativismo, na indiferença, nos deixando um pouco insensível muitas vezes, muitas situações. O Papa Francisco, no documento Evangelho Gaudium, que é esse documento que nós estudamos também do nosso Papa, no número 81 ao número 83, vai estar falando da igreja em saída, e ele vai estar falando, nos exortando do nosso desânimo muitas vezes, né? Desânimo dos cristãos, da igreja, do egoísmo, do pessimismo, que muitas vezes acontecem. E não só com os leigos, diz o Papa lá no número 81, mas às vezes até com alguns sacerdotes que se preocupam muito com o seu tempo livre, seu tempo de descanso, mais do que com a missão da igreja. Cristãos cansados, desanimados. Nós cristãos que devemos portar a palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de alento, numa situação assim, muitas vezes a palavra levada parece mais uma sentença de morte. Que triste, né? E às vezes não tem a coragem de se envolver com a vida da comunidade, porque não quer compromisso. E fica alheio aos acontecimentos da comunidade e às suas necessidades. Será que depois de tudo isso vai ser diferente? São perguntas a serem feitas para nós mesmos. Porque com certeza houve um antes desta epidemia e haverá um depois, que acredito será um pouco diferente. Hoje já podemos notar que muita coisa mudou. Por exemplo, os Estados Unidos e a China, que até poucos meses estavam em conflitos, hoje estão se ajudando um ao outro. Está buscando uma saída para essa situação de crise juntos. Isso me faz reportar ao que diz o profeta Isaías. Lá no capítulo 2, versículo 4 do profeta Isaías, que ele vai dizer: as ferramentas de guerra se transformam em ferramenta de trabalho. As ferramentas feitas para a guerra se transformam em enxada, foices, ferramenta para cultivar a terra. Nos faz lembrar um pouco esse momento onde se guarda as armas de guerra e se pensa em ajudar um ao outro. E ainda podemos notar hoje os gestos de caridades que estão acontecendo. As pessoas estão se mobilizando
para ajudar umas às outras. Nas favelas, naquelas pessoas que estão mais sem condições, até mesmo de higiene. E a gente percebe muitos grupos se mobilizando e se solidarizando com as pessoas menos favorecidas. Empresas fazendo grandes e pequenas doações para ajudar os hospitais, os governos, para ter condições de agir nesse momento de dificuldade. E até pessoas individualmente fazendo doações, pessoas que possuem fortunas, doando parte das suas fortunas para ajudar os hospitais e as pessoas carentes. Essa situação, até pouco tempo atrás, não se via muito isso. Governos preocupados com os pobres. É lógico que existem algumas exceções de alguns que procuram se aproveitar para se autopromover, pensando em futuras eleições. Mas na maioria podemos perceber que existe realmente uma preocupação com os pobres, pessoas que não têm nenhum recurso. Quando que nós já ouvimos dizer que os governos, falando de governo, não estou dizendo só de governo do estado, falando de prefeitos, presidente, até mesmo os legisladores que estão preocupados em ajudar nessa situação com leis que favorecem o pobre. Quando que nós ouvimos dizer que nas praças fossem instaladas torneiras para que os moradores de rua pudessem se higienizar. Hoje já existe algumas praças em São Paulo que foram instaladas algumas torneiras para que os moradores de rua tivessem tenham a oportunidade de lavar as mãos, né? Para cuidar da higiene nesse momento de epidemia. São momentos um pouco diferentes do que estávamos vivendo há poucos dias atrás. Olha, Deus sempre tratou com seu povo ao longo da história, de muitas maneiras. E uma delas foi através de acontecimentos. Um exemplo podemos ver quando o profeta orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Foi um momento que o povo sentiu algo diferente acontecendo. E naquele momento, Deus tratou com seu povo naquela situação. Aí surge uma pergunta. Será que foi Deus que mandou tudo isso? Esse vírus, essa epidemia? Com certeza não. Pois Deus só dá coisas boas aos vossos filhos, aos seus filhos. Isso nós podemos ver em Lucas capítulo 11, versículo 13, que Jesus vai falar que o nosso Pai do céu se preocupa conosco, porque Ele é bom e quer nos dar sempre coisas boas. Até fez uma comparação, dizendo que se nós pais, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará coisas boas para nós. E também falava ali a respeito do Espírito Santo, que é o Consolador que vem consolar e animar o nosso coração, a nossa vida. Quando ele falava de que nós somos maus, não quer dizer que os pais não amam os filhos, mas dizendo que o amor de Deus é infinitamente maior que o nosso amor aos nossos filhos. O amor de Deus é muito maior.
e Ele se preocupa com todos nós. E ainda o apóstolo São Tiago vai dizer, lá no capítulo 1, versículo 17, da Carta Universal de São Tiago, ele diz assim: qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes. Isso é maravilhoso, como nosso Pai nos trata. Qualquer dom precioso, qualquer dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então Deus só nos dá coisas boas. Isso são apenas algumas passagens que a gente pegou para mostrar como é grande esse amor de Deus. Então a gente pergunta novamente, mas por que isso está acontecendo? Deus permite que essas coisas aconteçam, como foi o caso de Jó. Deus não mandou a doença para Jó. Ele permitiu que ele passasse por aquela situação, mas não foi Deus que mandou. Coisas que aos nossos olhos não parecem ser coisas boas. Mas Deus caminha conosco e Ele está sempre do nosso lado. Não cai um pássaro no chão sem o consentimento de Deus. E até os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus. Dá para a gente perceber a grandeza do amor, a sapiência de Deus em cuidar de cada um de nós. Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 10, do versículo 39, do versículo 29 ao 31. Mostrando que Deus caminha conosco, nós não estamos sozinhos. Em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida, Deus está presente conosco. Mesmo com o distanciamento que estamos vivendo, nós estamos em comunhão com a igreja. Ontem mesmo, pudemos acompanhar a liturgia celebrada em nossas paróquias, como se estivéssemos lá. Nós estamos separados fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados à igreja pelas transmissões online, oração que é feita também pela TV, a liturgia. Nós estamos participando nesses dias, porém o distanciamento físico não impede que nós estejamos unidos na fé, no amor, na caridade e na esperança, que é a nossa grande força para superar esse momento, para superar esse inimigo virtual que nos atinge. São Tiago vai nos ajudar mostrando o que devemos fazer em momentos como esse que nós passamos. Se alguém está sofrendo, triste, faça a oração. Ore. Se alguém está alegre, cante, louve a Deus. Em Tiago, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Tiago escreve essa mensagem que nos dá alento. E ainda podemos ver no Salmo 37, nessa Bíblia aqui, Bíblia Pastoral, nós podemos ver Salmo 37, /36,
versículo 4 e 5. Coloque em Javé o seu prazer, e ele te dará o que deseja o seu coração. Maravilhas, né? Coloque em Javé o seu prazer, e ele dará o que deseja o seu coração. Entregue a Javé o seu caminho, confie nele e ele agirá. Então, Salmo 37, barra 36, versículos 4 e 5. Eu sei que cada um de nós tem muitas perguntas. Perguntas sem respostas, muitas vezes. Mas foi sempre assim. O homem nunca vai ter todas as respostas sobre os mistérios de Deus. Aliás, chegaremos lá diante dele com muitas perguntas a serem respondidas ao longo da nossa vida. E nesse dia, então, todas essas perguntas terão resposta. Porque aquilo que era mistério, então será revelado quando estivermos na presença do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 29 e 29, vai dizer assim: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As coisas não reveladas pertencem ao nosso Deus. Então devemos caminhar, sim, sempre fazendo essas perguntas. Muita coisa vai sendo revelada ao longo da nossa vida, mas muitas perguntas ainda permanecerão sem respostas. Mas isso nos motiva ainda mais a estar próximo de Deus, buscando a sua revelação. Mas devemos estar atentos, pois muita coisa Deus quer nos ensinar nesses dias. Uma coisa podemos perceber: a saudade que sentíamos uns dos outros vai nos mostrar como nós nos amamos. A saudade que sentimos uns dos outros nos mostra como nós nos amamos. E às vezes não sabíamos disso. Agora, com esse distanciamento, começamos a sentir saudade uns dos outros, começamos a perceber como os nossos irmãos são importantes do nosso lado, como é importante a nossa caminhada de comunidade, a alegria, a motivação, o entusiasmo. Às vezes, até momentos que nós passamos juntos, às vezes nem muito agradável, momentos de perda muitas vezes, mas estamos ali juntos. Hoje vivemos num momento de distanciamento. É um tempo que nós devemos também aproveitar. Não será um tempo perdido. Cada minuto da nossa vida é muito importante e é precioso. E hoje nós estamos vivendo nesse distanciamento da comunidade, das pessoas lá fora, mas estamos juntos com a nossa família. Estamos unidos com a nossa família. E como vai dizer o Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para tudo. E esse é um tempo em que nós devemos obedecer às autoridades, tanto civis quanto religiosas, quando as igrejas, não só a igreja católica, mas também as outras igrejas, as outras religiões, estão celebrando, fazendo as suas orações online, e nós podemos estar participando de longe, não presente. Mas vamos aproveitar esse tempo também para estar com a nossa família, mas também desfrutando da presença de Deus nos nossos lares.
pois Ele continua caminhando conosco. Para concluir essa reflexão que eu estive fazendo nesses dias e tive o desejo de partilhar com todos vocês, Jesus vai dizer para nós assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em João 16, versículo 33. Tende bom ânimo, alegria, entusiasmo. Só assim nós passaremos por cima das barreiras sem sentir tanta dor. Porque esse ânimo não vem das circunstâncias, não vem do que está acontecendo à nossa volta, mas vem do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá essa motivação, que nos dá esse ânimo para prosseguir essa caminhada, passando por esses momentos que com certeza trará reflexões até mesmo para a nossa edificação como comunidade, como cristãos. Pois sabendo que a nossa vida não está na mão dos homens, mas nas mãos de Deus. E Deus coloca homens com autoridades para cuidar de nós. Por exemplo, o médico, a autoridade de Deus constituída a favor da vida dos seres humanos. Mas o nosso olhar não está simplesmente na mão dos médicos, na mão dos governadores, mas no Senhor. Pois é Ele que cuida de cada um de nós, em qualquer momento, em qualquer circunstância. E é nele que a nossa fé deve se apoiar e nos fortalecer. Então, concluindo aqui, vocês lembram do tema que nós refletimos hoje? Lá de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e andam segundo os projetos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E quero desejar aqui a todos vocês uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Para todos. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor que ensinou, e é pelo Calvário que se chega à glória. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Tempestade já vai embora e a bonança virá sem Deus.